Olá, meu nome é Vinícius Martins e sejam muito bem-vindos ao Amaterasu Podcast. E no vídeo de hoje nós vamos dizer aqui se o pericárdio 9 é um bom ponto poço ou não. E com isso poderemos evidenciar em quais momentos poderemos aplicá-lo na prática clínica. Show de bola? Então vamos pro vídeo. Bom, para responder se o pericárdio 9 de fato é um bom ponto poço, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir as funções de um ponto poço, recapitular quais seriam essas funções. Nós sabemos que ele tem a capacidade de agir na plenitude abaixo do coração, o que significa muito mais do que apenas tratar distúrbios da região do epigástrio ou do estômago. Significa uma competência para tratar os excessos do movimento madeira. Então a gente já sabe, ele pode agir retificando o fluxo que está estagnado, ele pode agir limpando o calor que está excessivo e até em um certo nível tratando condições de vento também. Agora, outros clássicos afirmam que ele também tem a competência para tratar distúrbios dos órgãos. Só que eu preciso somar essas informações e compreender que os pontos têm esferas de atuação, tem setores que eles são mais propícios a atuarem, e com os pontos poço não é diferente. Então quando a gente fala que ele age retificando o fluxo do Qi, quando ele age limpando o calor, eu tenho que definir em quais áreas ele vai fazer isso. Ele age fazendo isso principalmente na mente, na extremidade oposta do canal, na parte locomotora, e é claro, no órgão ou víscera correspondente àquele canal que nós estamos observando. Se no caso a gente quer saber em relação ao pericárdio, o pericárdio 9, eu vou ter que observar a extensão do seu canal e eu vou ter que observar se ele tem uma esfera de atuação ali também no próprio pericárdio e com isso no coração. Show de bola, aqui tá recapitulado, tá fechadinho, tá bonitinho. Se ficou alguma dúvida, quer saber mais, de maneira mais aprofundada aí, lendo o clássico junto comigo, tem um vídeo aqui só para fazer isso, perfeito? Vou até deixar aqui no final, caso você queira assistir. Bom, dito isso, agora a gente pode avaliar ação por ação do pericárdio 9 para poder responder essa pergunta se ele é um bom ponto poço ou não. Show de bola? Bora lá! Bom, então se você quer verificar se de fato o pericárdio 9 é um bom ponto poço, você tem que começar a observar se ele está presente nas suas esferas de atuação. Então, por exemplo, podemos pegar a mente e verificar se o pericárdio 9 consegue agir nela. E de fato, consegue. Quando a gente vai observando como o pericárdio 9 foi utilizado ao longo do tempo, a gente percebe que ele aparece várias e várias vezes para quando o paciente perde a consciência. E aí está o destaque do pericárdio 9, a sua competência, a sua habilidade de reavivar a consciência, de despertar a consciência do paciente. E te digo mais, ele vai agir em momentos específicos desta perda de consciência. O Jianzhou Dachan deixa muito claro que a sua habilidade principal é agir em doenças febris. Então, quando a febre se eleva e o paciente começa a apresentar confusão mental, se ele convulsionar, se ele perder a consciência, nesses casos é o suprassumo do pericárdio 9. E a gente consegue observar isso tanto em textos clássicos quanto em textos modernos. Agora, o próprio Jianzhou Dachan utiliza o pericárdio 9 em outros momentos de perda de consciência, por exemplo, derivado daquilo que os clássicos chamam de Zhongfeng, do golpe de vento, que equivale à ideia de AVC ou AVE dos tempos modernos, da medicina ocidental. Nesses casos ele também usa o pericárdio 9. E te digo mais, a maioria das vezes que o pericárdio 9 aparece para a perda de consciência, ele aparece associado com o VG26, que a gente já conhece, que é um ponto excelente para reavivar a consciência. Então agora coloca os dois aí na sua cabeça, a tendência da sua associação na hora da prática clínica.
Além disso, o pericárdio 9 já foi utilizado em outros momentos, inclusive para estado de choque. Então, quando o paciente passa por uma experiência traumática, uma experiência muito brutal, algo do gênero, e ele acaba ficando em estado de choque, a gente também consegue observar o uso do pericárdio 9 nesses momentos. E, te digo mais, é observado isso em estudos modernos, lá no DIAL, tá? Que é um compilado de estudos científicos utilizando acupuntura e moxa-bustão, perfeito? Então, podemos cravar aqui, pericárdio 9 age muito bem sobre as doenças da mente, desde que elas estejam associadas com perda da consciência ou pelo menos uma flutuação da mente ali, um delírio, uma confusão mental ou algo do gênero. Show de bola? Dito isso, podemos observar o pericárdio 9 nas demais esferas de atuação. Bora lá? Bom, a próxima esfera que a gente pode observar é em relação ao tratamento da extremidade oposta do canal do pericárdio. E quando a gente observa isso, se a gente olhar só o canal principal, vai passar batido. Mas quando a gente observa o canal divergente do pericárdio, a gente percebe que ele passa pela região do pescoço e vem em direção ao ouvido. E com isso, o clássico Wei Shen Baozhen utiliza o pericárdio 9 para o tratamento de surdez. Tá? Então, ok, trata a extremidade oposta do canal. Aí você pode estar pensando, pô, mas não tem um jeito específico de usar os divergentes, no sentido de que você tem que realizar uma palpação abdominal, aí você agulha os pontos mares associados ao movimento que você descobriu que estava afetado pela palpação abdominal, segundo a palpação abdominal que deve ser aplicada pelo capítulo 16 do Classe das Dificuldades. E a partir disso, além dos pontos mares associados, você também vai utilizar o ponto de reunião dos divergentes lá em cima. Essa é uma forma de utilizar, apresentada por uma das linhagens da acupuntura japonesa, que tem a sua beleza. E muitos vão trabalhar com essa ideia em busca de um tratamento de desordens emocional. Ok? Super válido. Só que esta é a beleza do pensamento japonês. A gente pode agora dar uma olhadinha na beleza do pensamento chinês sobre os canais divergentes. As duas visões são válidas. As duas vão alcançar os resultados desejados. Show de bola? E por que tem essa ideia que os canais divergentes vão trabalhar as doenças emocionais? Porque muitos dos seus canais vão passar pelo coração e todos eles vão passar pelo menos pela região torácica. Então acabam se associando com o tratamento das desordens emocionais. Ok? Mas a visão da acupuntura chinesa para com os canais divergentes é diferente. O chinês vai observar os canais secundários como uma extensão do alcance da performance do canal principal. E vai utilizar esses trajetos para justificar as funções dos canais principais. Um exemplo que a gente está vendo agora é o uso do pericárdio 9, está sendo utilizado para um tratamento de surdez, e ele consegue isso porque o canal divergente chega até lá. Mesmo que o canal divergente não parta do pericárdio 9. Tá? Mesmo que isso não ocorra. O fato é que se eu estimulo aquele fluxo, de maneira indireta, eu também vou estimular o caminho do divergente. Assim como o Luo do canal do intestino grosso é o IG6, e a partir dali tem um trajeto à parte que só pelo pescoço se abre nessa região, vindo em direção ao ouvido e à mandíbula. O IG1 é usado para tratamento de distúrbios auditivos. Tá? Então, para ficar claro, os chineses entendem os canais secundários, os demais canais, como uma extensão do canal principal e utilizam esses canais secundários para justificar
as ações encontradas nos pontos dos canais principais. Então, por exemplo, olha, como é que o canal da bexiga consegue tratar a hemorroida se o canal principal não passa por lá? Ah, é porque o divergente passa. E você vai ter uma série de pontos do canal da bexiga que tratam hemorroidas. Tá? Como é que o canal do intestino grosso trata de distúrbios do ouvido se o canal principal não passa por lá? Porque o canal Luo passa. E aí você tem uma série de pontos ao longo do canal do intestino grosso que tratam de distúrbios do ouvido. E assim vai. Tá? Então é uma outra forma de você observar. Para isso ficar bem nítido, bem claro, veja, eu moro de frente para o rio aqui, né? O rio Aricanduva. E aí, o que acontece? Se eu jogar lixo aqui, no ponto onde eu moro, no rio, eu não vou fazer isso, tá? Fica tranquilo, eu não vou fazer isso. É só um exemplo hipotético, né? Como diria o Chaves, é só um supositório. Aí eu vou jogar lixo aqui. Eu vou poluir só esse pedaço do rio, ou eu vou poluir o rio mais para frente e os outros rios, ou qual, eu não sei se esse é o termo técnico, tá? Não entendo de rio, tá? Os outros rios que ele alcança. Para onde ele vem, para onde ele vai, onde ele intersecciona, os outros também serão poluídos. E não importa se eu jogo o lixo aqui de frente para minha casa, se eu jogo ele mais para a direita, se eu jogo ele mais aqui à esquerda, não sei se o vídeo é invertido, tá? Mas para mim aqui tá à esquerda, aqui tá à direita. Então, essa é a beleza do pensamento, até porque a ideia de canal vem de canal pluvial. Tá? Então, se faz muito esse tipo de associação. Então, aí, voltando ao assunto. Pericárdio 9 trata a extremidade oposta do seu canal. Ele tem uma única indicação para o tratamento de surdez. Então, veja, ele não se destaca. De fato, quando a gente quer tratar distúrbios dos ouvidos, muito mais interessante a gente buscar pontos no canal da vesícula, pontos no canal do triplo aquecedor, pontos do canal do ID, pontos do canal do intestino grosso tem, pontos do canal da bexiga. Outros canais acabam se destacando muito mais. E o que mais se destaca é o do TA e do VB. Tá? O canal Shaoyan, ele é o principal canal para o tratamento de distúrbios do ouvido. Então, aqui, de fato, não é um grande destaque que o pericárdio 9 terá. Show de bola? Show de bola? Então, vamos seguindo aqui para a gente entender as esferas de atuação do pericárdio 9, para chegar lá no final a gente conseguir definir se ele é ou não um bom ponto posto. Terceira esfera de atuação que a gente vai observar aqui, o uso do pericárdio 9, que é a parte locomotora, né? E, de fato, eu vou ter que dizer que o pericárdio 9 não é um bom representante dos pontos postos, no sentido da capacidade de tratar a parte locomotora. Afinal de contas, ele aparece uma única vez lá no livro do Sun Simial para o objetivo de tratar dor e rigidez na mão. E é claro que ele aparece em meio a uma combinação de vários pontos, é uma combinação extensa, então dá para entender que ali não é um grande destaque desse ponto. Afinal de contas, se eu quero tratar dor e rigidez na mão, eu vou pensar mais em G4, eu vou pensar mais em ID3, tem outros pontos que se destacam muito, muito mais do que o pericárdio 9 nesse sentido, perfeito? Então, aqui não, aqui o pericárdio vai ficar devendo, né? O pericárdio 9 vai ficar devendo a sua ação de ponto posto na parte locomotora. Show de bola? Vamos seguindo aqui para a próxima esfera de atuação. Agora a gente pode observar se o pericárdio 9 tem a habilidade de tratar o seu órgão, né? É claro que quando a gente observa os clássicos, eles afirmam para nós que as funções do pericárdio correspondem às funções do coração. Então a gente vai ter que traçar um paralelo. Por exemplo, a língua é o broto do coração. Então, quando a gente observa o pericárdio 9, a gente pode constatar que ele tem uma ação muito importante, muito relevante no tratamento das desordens da língua, principalmente rigidez na língua, coisa que é comum de se acontecer em doenças
febris mais avançadas. Inclusive, dentro da perspectiva da análise das doenças mornas, atingiu o nível do nutritivo, afetou o pericárdio, afetou o coração, podendo gerar confusão mental, delírios, febre elevada e tudo mais. O pericárdio 9 é um ótimo ponto para tratamento sindrômico e também com a ação sintomática, caso um dos sintomas seja a questão de língua rígida. E o próprio Janjol Dachan destaca esta ação do ponto pericárdio 9 para o tratamento da língua, de rigidez na língua. Então, de fato, isso a gente vai encontrar tanto em textos mais antigos, como em textos e manuais clínicos modernos. Por exemplo, o 8º Manual Clínico de Tianjin vai utilizar o pericárdio 9 para o tratamento de rigidez da língua. Então, muito interessante. E é claro, se você conseguir observar até aqui o uso do pericárdio 9, você viu que ele foi utilizado lá para os quadros de AVC também. No AVC a pessoa não pode ter a língua mais rígida, pericárdio 9. Também eu posso aplicar. Então aí a versatilidade que a gente consegue observar do ponto também. Perfeito? Agora, além dessa ação muito relevante dele para o tratamento das desordens da língua, a gente também consegue observar o seu uso para o tratamento de dor aguda do coração. Isso tanto em textos clássicos, então você vai encontrar lá, por exemplo, no som semial, você vai encontrar no clássico de suporte à vida, acupuntura e moxa-bustão, para aquelas dores agudas do coração, que pode inclusive apresentar em conjunto respiração mais superficial, mais dificultosa, com a chamada dispneia, ok? Então, pericárdio 9 de fato é um ponto útil em situações como essa. Show de bola? Então, sim, o pericárdio 9 tem a habilidade de tratar desordens do seu órgão correspondente. Tranquilo? Agora, vamos partir aqui para uma conclusão e pensar em quais momentos da prática clínica o pericárdio 9 se torna indispensável e em quais momentos é melhor buscar uma outra saída. Bora lá? Então, o que a gente consegue concluir aqui juntos sobre o uso do pericárdio 9? Tá? Na tua prática clínica, quais momentos você não pode esquecer do pericárdio 9? Paciente apresenta uma doença febril, está com a febre elevada. Por conta disso, está apresentando confusão mental, delírios, perdas de consciência. O pericárdio 9 aí será fundamental. De novo, aquela história do ponto mandatório. E muitas vezes dessa eu posso combiná-lo com o VG26. E aí eu potencializo a ideia e ele acaba servindo para vários tipos de perda de consciência. E aí eu posso associar o suprassumo do seu uso, que é quando eu combino a parte sintomática de tratamento de perda de consciência com a parte sindrômica. Se ele é um ponto oposto, ele retifica fluxo. Muitas vezes a perda de consciência acontece por um bloqueio no orifício da mente. Se ele retificar o fluxo, isso será resolvido. Às vezes a confusão mental, o delírio pode acontecer porque a temperatura do corpo está se elevando e a mente odeia o calor. Se o ponto tem uma habilidade grande de limpar o calor, ele vai acalmar a mente e assim tratar a confusão mental, o delírio e por aí vai. Agora, outro momento que é muito interessante a aplicação do pericárdio 9 é no momento onde o paciente apresenta rigidez na língua. De novo, se eu associar a questão sindrômica, situações de bloqueio, de estagnação podem provocar uma dificuldade no fluxo, na movimentação, na mobilidade e por isso impactar no movimento da língua. Agora, mais do que isso, o pericárdio 9 é um ponto associado para as doenças febris, as doenças de calor, que costumam consumir os líquidos e sem líquido, sem lubrificação, sem nutrição, a língua pode se tornar mais rígida. O pericárdio 9 eliminará este calor que está lesando os líquidos. Como tudo que a gente analisa aqui está dentro de uma combinação, outros pontos se preocuparão mais em retornar os líquidos que foram lesados durante o processo. O pericárdio 9 está mais interessado em
apagar o fogo, enquanto os outros pontos irão reformar a casa. Perfeito? Além disso, é claro, eu posso pensar nele apenas de maneira sintomática e aí utilizar em outras situações onde o paciente simplesmente tem a língua rígida, mas que não necessariamente envolva esses processos que eu citei aqui, mas saiba, aqui a efetividade do ponto já é menor, ok? Outro momento que o ponto pericárdio 9 é um ponto interessante, mas não necessariamente primordial, é para quando o paciente tem dor aguda do coração. Ele é um ponto importante, afinal de contas, pensando de maneira sintomática, ele já é legal, ele já é comprovado ao longo do tempo. Pensando de maneira sindrômica, retificou o fluxo do Qi, vai aliviar a condição de dor e por isso vai aliviar essa dor cardíaca que o paciente está sentindo, uma vez que o canal vai até lá, uma vez que é ponto oposto e trata de funções do órgão, e assim vai. Agora, significa que ele é o melhor para fazer isso? Não, você tem infinitos outros pontos mais interessantes para dor aguda no peito, no coração, uma questão mais cardíaca. O pericárdio 4, desculpa, ele é um ponto excepcional, tá? Muito útil, muito eficaz, muito eficiente mesmo, e seria uma das primeiras coisas que acabariam passando pela cabeça, tá? Quando se leva em consideração o uso dele ao longo do tempo. Show de bola? Então aqui a gente já consegue concluir que o pericárdio 9 é sim um bom ponto poço, mas para momentos específicos. Perda de consciência, confusão mental ou delírio, principalmente quando isto é gerado a partir de uma doença febril ou em situações de rigidez de língua, tá? Principalmente associado a doenças febris. Agora, posso utilizá-lo também para situações de dor aguda no peito, porém haverá pontos melhores. Show de bola! Gente, muito obrigado, está sendo muito bacana poder gravar aqui com mais frequência para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Se gostou, dá aquele curtir, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos que for saindo aqui no Amaterasu Podcast. Tchau, gente!